Apocalipse, a maior profecia do mundo, livro escrito por Lamartine Pozzella, editora Vida. Ouça essa mensagem com muita atenção. Eu tenho certeza que esse livro fará toda a diferença na sua vida em nome de Jesus. Apocalipse, a maior profecia do mundo. O fim dos tempos sempre despertou o interesse da humanidade. Desde que o apóstolo João teve a visão do Apocalipse na ilha de Patmos, muitos estudiosos têm se dedicado ao longo dos séculos a desvendar os segredos que permeiam a revelação. Com isso, surgiram naturalmente diferentes posições e visões ao longo do caminho. E a principal razão dessas diferenças está na origem bíblica do Apocalipse. Desse modo, onde tudo começou, e de que forma tudo terminará, são as perguntas que precisamos responder se quisermos, de fato, compreender a vontade de Deus para os últimos dias. Os preteristas interpretam que os acontecimentos registrados no livro de Apocalipse já aconteceram nos primeiros séculos depois de Cristo. No entanto, o cumprimento de algumas profecias não faria o menor sentido naquela época. Na verdade, a maioria das revelações relacionadas ao Apocalipse está reservada, segundo a ideia que aqui defendemos, para os dias atuais, ou seja, o tempo em que você e eu vivemos. Para descobrir a origem do Apocalipse, bem como definir a época de seu cumprimento, analisaremos o capítulo 9 do livro de Daniel, que contém os principais fundamentos bíblicos sobre o fim dos tempos. Sem entender esse texto, que descortina o futuro da humanidade, correremos o risco de cometer uma série de distorções teológicas. Na minha opinião, Daniel 9 constitui a maior profecia escatológica descrita na Bíblia, pois é a única que tem data de cumprimento. Explico: há muitas profecias na Bíblia que já tiveram o seu cumprimento, mas nenhuma delas tem uma data comprovada de início e fim. Já a profecia de Daniel 9 teve início com o decreto de Artaxerxes, e o cumprimento, no caso a morte de Jesus, é explicado ao fazermos a conta indicada pela profecia. A razão de essa profecia ser tão extraordinária é a sua acuidade histórica. Além disso, o livro de Apocalipse foi o que ele diz, todo inspirado nesse texto. Vejamos: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas, e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Daniel capítulo 9 versículo 24 e 26. Desde jovem, Daniel conhecia muito bem a profecia de Jeremias que previa para os judeus 70 anos de cativeiro na Babilônia. Foi por isso que ele orou ao Senhor clamando por misericórdia, pois entendia que aquele período se aproximava do fim. A cidade de Jerusalém estava desolada, o templo, destruído. Agora que o cativeiro estava terminando, qual seria então o futuro de Israel? Durante 21 dias, Daniel clamou ao Eterno pedindo uma resposta sobre o destino de seu povo. Entretanto, ele não imaginava que a revelação trazida pelo anjo Gabriel seria tão profunda e abrangente, muito além do término dos 70 anos na Babilônia.
O anjo precisou ampliar a visão de Daniel para que ele pudesse contemplar a linha histórica do povo judeu como um todo até o fim dos tempos. Que segredos foram revelados na profecia do anjo Gabriel? 70 semanas estão decretadas. A expressão hebraica usada pelo anjo para definir semana foi Shabuah, que significa literalmente 7. Portanto, não se trata da semana como o conjunto de 7 dias, como estamos acostumados a ter no calendário. Na realidade, o anjo estava dizendo 70 setes estão decretados para o seu povo e sua santa cidade. Certamente, seria um tempo muito maior do que apenas 7 anos. Assim, podemos concluir que Gabriel fazia menção ao período até o fim dos tempos. Sobre o seu povo e sobre a sua cidade. A quem se destinava aquela profecia? Ao povo contemporâneo de Daniel, ou seja, aos judeus que viviam no cativeiro da Babilônia, pois as tribos do norte de Israel haviam sido capturadas pelos assírios, e nunca mais retornarão. E qual era a cidade de Daniel? Jerusalém. Isso reforça que o anjo estava profetizando o que aconteceria com os judeus e com Jerusalém nos últimos dias. A fim de acabar com a transgressão. Que pecado havia levado Israel para o cativeiro? Antes de os babilônios invadirem Jerusalém, os judeus estavam contaminando a fé em Deus com os rituais pagãos. Chegaram a ponto de adorar os Baales, imagens dedicadas ao deus fenício Baal. Todavia, depois do cativeiro, os judeus nunca mais adoraram falsos deuses, foi desse modo que cessou a transgressão citada pelo anjo. Dar fim ao pecado, expiar as culpas. Quem a Bíblia afirma categoricamente que expiou os nossos pecados? Jesus. Portanto, o anjo Gabriel estava revelando a Daniel quando seria a vinda do Messias, inclusive definindo a data em que ele seria sacrificado no Calvário. Agora você entende por que essa é a maior profecia do mundo. Cada frase dela tem um significado inestimável e revelador. Para trazer justiça eterna. Aqui há uma referência ao milênio, um tempo futuro quando Jesus governará o mundo todo com justiça e juízo. Conversaremos sobre isso mais adiante. Para cumprir a visão e a profecia. Isso significa que todas as profecias do Antigo Testamento se cumprem no Novo Testamento, após a vinda de Jesus. Para ungir o Santíssimo. O lugar santíssimo só existia em um local, no Templo de Jerusalém. Pensemos nisso. A história relata que o segundo templo foi destruído em 70 depois de Cristo, sob o comando do general romano Tito. O que significa que, para que a profecia se cumpra, um terceiro templo terá de ser construído. Quase todos os utensílios do novo templo, a menorá de ouro, as vestes sacerdotais e os demais objetos já foram reproduzidos e estão guardados sob a supervisão do Instituto do Templo em Jerusalém. Só falta a Arca da Aliança. Essa é uma prova irrefutável de que os judeus ainda esperam a vinda do Messias, por isso o terceiro templo será erguido. A partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém. O rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém em 586 a.C., destruindo toda a cidade. O templo ficou em ruínas, e praticamente todo o povo foi levado cativo para a Babilônia. Nesse sentido, a primeira ação da profecia trata da libertação dos judeus, a fim de que eles restaurem os muros de Jerusalém e reconstruam o templo por intermédio de Neemias e Esdras. Isso aconteceu em 444 a.C., quando o rei Artaxerxes Longínquo ordenou que os judeus retornassem para casa, Neemias capítulo 1 versículo 1 e 8. Chegava o fim do cativeiro na Babilônia.
Até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas. As primeiras 7 semanas da profecia, ou 49 anos, englobam o tempo desde o decreto de Artaxerxes até a restauração do templo. No entanto, foi um período muito difícil para os judeus. Assim que eles voltaram para Jerusalém, houve muita resistência dos moradores que ocuparam a terra durante o cativeiro. Neemias e Esdras enfrentaram uma oposição obstinada de Sambalate, Tobias e de tantos outros que não queriam ver a cidade santa ser erguida novamente. Foi por isso que a restauração dos muros e do templo durou quase 50 anos para ser concluída. E 62 semanas. Esse segundo período termina com a morte do ungido. O anjo Gabriel estava revelando a Daniel que o príncipe de Israel, Jesus Cristo, morreria precisamente após as 69 semanas. Mas quantos anos essas semanas representavam? O ano do calendário atual, ou ano solar, tem 365 dias e algumas horas, ao passo que o ano bíblico tem 360 dias. Mas é possível provar essa teoria na Bíblia? Sim, a conta é bem simples, e você a compreenderá perfeitamente. Gênesis, capítulo 7, versículo 11 afirma que o dilúvio começou aos 17 dias do segundo mês. Em seguida, no capítulo 8, versículo 4, lemos que o fim do dilúvio ocorreu 150 dias depois, aos 17 dias do sétimo mês, totalizando um período de 5 meses. Agora, se dividirmos o total de dias, 150, pelo total de meses, 5, o resultado será 30 dias, a duração de um mês bíblico. Para finalizar, se multiplicarmos 30 dias por 12 meses, chegaremos ao ano de 360 dias. Isso se mantém até hoje entre os judeus. Para compensar a diferença do calendário oficial, os rabinos fazem um ajuste a cada 19 anos. Portanto, o anjo Gabriel estava considerando, em sua profecia, que um ano contivesse 360 dias. O relato da tribulação, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, também define o ano com 360 dias. O texto de Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 27 afirma que o governante que virá, ou o anticristo, v26, perseguirá os judeus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, no meio da última semana de Daniel. Os textos de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, 7 e 13 e 5 corroboram que a perseguição ao povo judeu causada pelo anticristo durará 42 meses, ou 3 anos e meio. Para concluir, Apocalipse 12, versículo 6 define que esse mesmo período será de 1260 dias, 3 anos e meio. Assim, fica mais que provado que o ano bíblico se estende por 360 dias. Agora, sim, podemos fazer as contas e entender a divisão das 70 semanas de Daniel. 7 semanas equivalem a 49 anos. 62 semanas, a 434 anos. A última semana representa a tribulação, mais 7 anos. A partir do momento em que foi assinado o decreto que concedeu a libertação dos judeus do cativeiro na Babilônia, em 440 a.C., até a morte de Jesus, em 33 d.C., passaram-se 69 semanas ou 483 anos. Se multiplicarmos 483 anos por 360, ano bíblico, teremos 173.880 dias. Mais impressionante é que o mesmo número também foi alcançado pelo brilhante acadêmico britânico Sir Robert Anderson, no início do século XX.
Ele multiplicou 476 anos, de 444 a.C. até 33 depois de Cristo, por 365 dias, ano oficial, chegando a 173.740 dias. Em seguida, somou todos os anos bissextos daquele período, 116, e acrescentou mais 24 dias para compensar as horas a mais do ano solar. O resultado foi 173.880 dias. Deus é perfeito? Literalmente, o anjo Gabriel revelou a data em que Jesus seria crucificado. De acordo com pesquisas históricas, Jesus entrou em Jerusalém no dia 6 de abril do ano 33 da era cristã, no domingo de Ramos, e foi aclamado pela multidão que ia adiante dele: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Mateus 21 versículo 9. Alguns dias depois, na quinta-feira, Jesus morreu na cruz exatamente 173.880 dias após o início das 70 semanas de Daniel. Observe que não incluímos nessa conta os últimos 7 anos da profecia. De fato, a última semana não segue logo após as 69 semanas. Isso acontece porque há um hiato temporal antes do início da última semana, o que consideramos o período da Igreja na Terra. Portanto, a profecia do anjo Gabriel foi designada somente para os judeus e para Jerusalém, não para os gentios. Você sabe o que isso significa? A Igreja não passará pela tribulação. Você pode perguntar: há respaldo bíblico para tal afirmação? Analisando os demais versículos da profecia, podemos chegar a uma conclusão precisa. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. A história retrata que Jerusalém foi destruída pelo general romano Tito, em 70 depois de Cristo, conforme o relato histórico. É muito provável que o governante que virá, v. 26, o anticristo, tenha sua origem no Império Romano. Seria como se o anjo Gabriel estivesse afirmando que o mesmo império que destruísse o santuário e a cidade teria um representante nos últimos dias contra o povo de Israel. Portanto, se os romanos destruíram Jerusalém, o anticristo virá dessa mesma linhagem. Isso não significa que ele venha necessariamente da Itália, pois o Império Romano era muito mais extenso na época em que Jerusalém foi destruída. O fim virá como uma inundação. O anjo está se referindo à destruição do templo em Jerusalém. Realmente, as tropas do imperador Tito derramarão tanto sangue que aquele evento só poderia ser comparado a um dilúvio. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Trata-se do período em que estamos vivendo, do intervalo entre a 69ª e a 70ª semanas. Já muitas guerras surgiram após a morte de Cristo. Entretanto, nos dias de hoje, para onde quer que olhemos, há conflitos e guerras de todos os tipos. Esse é um sinal de que está se aproximando o início da última semana de Daniel. Conforme o relato bíblico, há muita semelhança entre o fim dos dias e as dores de parto. Aos 9 meses de gravidez, a gestante começa a sentir pequenas contrações, que provocam dores leves. Conforme o intervalo entre as contrações diminui, aumentam as dores. Até que se tornam tão intensas que não é possível interromper o processo natural do parto, o bebê nasce. Assim será no início da última semana. E estamos perto, muito perto.